Continuando então nossa série, né? Sempre que eu tô desenvolvendo um aplicativo e eu quero começar então a desenvolver o layout das minhas telas, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que pensar e lembrar é que todos os elementos que eu acrescento aqui, né? Como por exemplo, dessa vez eu vou acrescentar um novo elemento aqui, então vou importar ele, o text input, né? Que é para o usuário digitar. Então eu criei aqui um text input. E embaixo da imagem eu vou adicionar o text input aqui. Então eu coloco text input. Vou dar um estilo para ele, né? E vou colocar css.entrada. Esse vai ser o nome do estilo. Vou vir aqui então no nosso CSS. Vou colocar aqui entrada, que é o nome da regra, tá? Eu tô criando uma regra nova, vírgula. Não posso esquecer dessa vírgula aqui, ó. Então, esse nome aqui, né, representa aqui. Vou colocar um exit de 25. Vou colocar um background color branco. Então, jogo da velha, FFF, vírgula. Vou colocar margens, né? Vou colocar margens nos quatro cantos de 20. Ok. Vírgula. Vou colocar um border radius, que o border radius, né, que ele vai fazer? Ele vai arredondar as bordinhas pra gente. Eu vou colocar um border radius de 15, né, que eu acho que é um valor interessante. Acho que foi muito, vou colocar 5. Aí, vou colocar 8. Beleza. E então, pode ver que a gente já tem aqui, ó, uma aparência de input, né? Vou diminuir um pouquinho a altura aqui para 20. Vamos ver como vai ficar com o texto, beleza? E vou colocar também uma margem interna, que é um padding, né? Vou colocar um padding aqui de 8. Para quê? Para que eu tenha uma impressão aqui, ó. O input ele não aceita padding, tá? Perdão. Então vou deixar dessa forma mesmo, né? Vou aumentar o weight dele para 30, que eu ia com o padding eu ia deixar ele maiorzinho. Aí, pronto. Então agora eu tenho aqui um campo de digitação. Percebam que sempre que eu acrescento um novo elemento, ele está numa direção de coluna, né? Então ele vai empilhando um elemento em cima do outro, só que de cabeça para baixo, tá? Por quê? Porque esse canto é o 00, a coordenada 00 do eixo Y e do eixo X, né? Então sempre que eu colocar outro texto, por exemplo, posso pegar aqui o mesmo texto, ó, e colocar aqui na sequência, que ele vai aparecer embaixo. Sempre que eu quero mudar o posicionamento de elementos, né, eu tenho que lembrar o seguinte: quem dita o posicionamento dos filhos são os pais, né? Então são os pais que educam as crianças. Então, quem são os pais de toda essa galera aqui, ó? Desses textos, dessa imagem, desse input text e desse outro text. É o container, ó. A view container é o pai deles. Por quê? Porque eles estão no mesmo nível de hierarquia aqui, ó. Né? Eles estão dentro da view. Então a view abre aqui e fecha aqui. E dentro dela tem todos esses elementos aqui. Então, para que eu mude a disposição dos elementos, né? Eu passe eles de uma maneira horizontal. Eu posso utilizar um comando, né, muito conhecido no HTML, que vem do displayFlex, né? Eu torno os elementos flexíveis. Como aqui no React Native todos já são flexíveis, eu vou utilizar apenas o Flex Direction, que por padrão o Flex Direction vem como column, dessa forma. Ele vem como column. Mas a gente não quer utilizar column, eu quero mudar para row para demonstrar o efeito, ó. Quando eu mudo para row, todos os elementos eles ficam organizados em linha, ó. Então, conforme eu acrescente elementos, ó, ele vai sempre ficar organizado em linha, dessa forma aqui. E se por um acaso, né, aqui vocês podem ver que o bem-vindo ao sistema 2, eu vou até trocar aqui, ó, eu vou tirar aqui, ó, vou escrever terceiro text, e aí eu não consigo visualizar ele, e eu vejo apenas metade do texto principal, ó. Então, quando acontece isso, né, conforme for colocando elementos, eles vão realmente seguindo uma linha, infinito. Então, para que isso não ocorra, a gente usa uma outra regra utilizando flex no próprio Py, chamada de flex wrap. O flex wrap força
o pai a quebrar a linha assim que o elemento ele encher. Então, ó, quando eu tenho o flex e a configuração de wrap, né, por padrão ele vem no wrap, ele vem dessa forma, por padrão. Então eu tiro aqui e acrescento aqui então, ó, flex wrap e ele vai quebrar pra gente. Então o hello world, ó, ele coube aqui nessa linha, mas o bem-vindo ao sistema não coube ali. Então automaticamente ele caiu para a linha de baixo. Se eu aumentasse aqui o tamanho, vou aumentar aqui o tamanho, deixa eu tirar a seleção, aumento o tamanho. Aí perceba que o bem-vindo coube ali, ó, com o hello world. E assim sucessivamente, ó, até todos os elementos caberem lá, ó. Quando eu vou descendo, ele vai se ajustando normalmente. Isso aqui é responsividade, tá, pessoal? Então, é parte da responsabilidade. Isso afeta o tamanho do seu celular. Então, se você tem um iPhone bem grandão, ou se você tem um Galaxy pequenininho, então ele vai se regular ao tamanho da tela, tá? É claro que esses dois comandos, eles são aí, não são obrigatórios, você usa quando você achar necessário, tá? Aí é criatividade. Aqui não existe uma regra fixa para isso, né? Depende do que você está tentando fazer. Então, seguindo com esses dois elementos aqui, né? Com essas duas regras novas, a gente tem também umas regras de alinhamento, tá? Então, existe uma regra de elemento vertical e uma regra de elemento horizontal. Quando a gente usa, então, no Py, tá? Ainda continuando no container, porque eu tô fazendo com que todos os elementos text input e imagem sejam afetados pelo posicionamento do Py. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui e vou utilizar o justify content. E o justify content, ele tem algumas opções. Como, por exemplo, aqui, ó, center, né? Eu vou alinhar todo mundo ao centro. O flex end, né, é quando eu coloco todo mundo no final do elemento flexível, né, que seria o container. Então, todos eles ficariam alinhados à direita, porque o começo é à esquerda, né? O start é a nossa esquerda e o final é sempre à direita. Aí são três espaçamentos aqui interessantes, né? Então, nós temos space around, space between e space evenly, né? Eu utilizo o around e o between. O Evelyn às vezes não tem muita necessidade ali de usar o Evelyn. Mas vamos começar usando o center, para a gente entender. Quando eu ativo aqui o Justify Content Center, ó, percebam que todos eles ficam no centro, alinhado ao centro. Como a gente está numa disposição de linha, né? A gente usou um Flex Direction Row, ele alinha e continua seguindo a regra da linha. Então se eu puxar para cá, ó, todos ainda vão estar em linha, mas vão alinhar sempre no centro. Então, eles estão alinhados no centro horizontalmente, ó, dessa forma aqui. Então, eu vou fechar aqui no celular. E aí, eu vou utilizar um alinhamento na vertical agora, que é o Align Itens. Quando eu utilizo o Align Itens, eu posso posicionar os elementos dessa forma aqui, ó. Então, vou utilizar o Center também, ó. E aí, verticalmente, vai todo mundo para o centro. Olha lá, ó. Aqui o Align Itens não funcionou porque nós estamos usando o wrap, né? Então como ele está quebrando, ele não está adicionando. Mas é uma boa oportunidade já para eu colocar um comentário aqui, ó. Então dentro da constante aqui eu consigo usar o barra estrelinha, né? E asterisco barra para fechar o comentário. Então eu consegui alinhá-los verticalmente, ó. Mas como eu estou utilizando o flex no wrap agora, né? Porque eu retirei ele aqui, eu fiz o comentário. Eu perdi ali a opção. Então, todos estão alinhados no meio, né? E todos aí ficaram verticalmente. Pra gente ter uma certeza, já que a gente tá falando de comentário, vamos testar aqui então, ó. Eu vou fazer um comentário dentro da tela, mas aí o comentário da tela ele é um pouquinho diferente. Para eu fazer um comentário, eu tenho que abrir uma chaves, né? Abrir a barra de comentário dessa forma, né? E eu vou deixar apenas a imagem do lanche, ó. Eu vou tirar daqui, mudar aqui para baixo, né? E vou fechar aqui então o nosso comentário, ó. Por quê? Quando eu abro no meio da tela, eu abro um comentário, ele não reconhece, porque o comentário é um código JavaScript. E aqui nós estamos falando de um código React, tá? Que é de tela. Então, a gente tem que colocar as chaves para dizer que a gente vai trabalhar com JavaScript dentro aqui. Como eu utilizei um comentário, ele ignora as tags, ó.
os elementos aqui dos componentes. Então, ó, percebam que agora, independente do flex wrap ou não, ó, o nosso elemento realmente, ó, o flex wrap tá atrapalhando aqui a gente. Então, eu vou fazer o comentário novamente, ó, barra barra, e aí nós temos aqui, ó, o alinhamento vertical e horizontal. Tanto que agora, ó, o CSS, já vou até mostrar o erro para vocês, ele já fala que você não está usando o estilo, ó, Unused Style Detected, ou seja, foi detectado um estilo não utilizado, porque a gente comentou aqui os outros elementos, tá? Então, aqui são algumas ideias para a gente posicionar os nossos elementos dentro, né, do nosso código, né? Então, vou desbloquear aqui, ó. Olha lá, beleza. Deixei o flex wrap, ó. Se eu tirar o flex wrap, eles vão para o centro, mas aí eles não quebram a linha, né? Então, aí a gente utiliza dessa forma aqui. Então, nesse vídeo aqui eu usei aí os elementos básicos do flex, tá? De alinhamento e, né, organização dos nossos elementos. No próximo vídeo a gente vai falar então de layout.